Satanás odeia estas 5 verdades da palavra de Deus e Billy Graham vai te mostrar como usá-las para proteger sua casa hoje. O mundo hoje está obcecado pelo sobrenatural. Filmes, livros e televisão glorificam a escuridão, retratando demônios como poderosos e imparáveis. Mas quero te dizer algo. Nenhum demônio no inferno, nenhuma força do mal, nenhum espírito maligno tem chance contra o nome de Jesus Cristo. A Bíblia é clara. A guerra espiritual não é ficção. É uma realidade diária. Alguns de vocês já sentiram isso? O peso em sua casa, a tensão constante, o medo inexplicável que surge à noite? Vocês já viram a batalha se manifestar em sua família, em seus filhos, em sua mente? Depressão, vícios, pesadelos, doenças súbitas. Isso não é coincidência. O inimigo está agindo. Antes de começar, deixe um 1 nos comentários se você está pronto para derrotar o inimigo com a palavra de Deus. Curta e se inscreva para mais. Mas eu tenho boas notícias para vocês. Deus já nos deu as armas necessárias para expulsar todo o poder demoníaco e recuperar nossas casas para a glória dele. Essa batalha não é travada com punhos ou armas de fogo. Você não pode argumentar com um demônio para que ele vá embora. Você não pode raciocinar com a escuridão. Mas quando você se firma na autoridade da palavra de Deus, quando a proclama com fé, os demônios tremem. A Bíblia diz, em Tiago 4, versículo 19, Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Eles sabem quem é Jesus. Eles conhecem o poder do seu sangue e sabem que não tem autoridade onde um filho de Deus está firme na fé. Então pergunto a vocês hoje, o que está em sua casa? Que palavras estão sendo ditas? Que influências você permitiu? Você está dando espaço para o inimigo operar? Porque se está, é hora de recuperar seu terreno. É hora de se levantar, declarar guerra ao diabo e tomar posse da vitória que Jesus já conquistou para você na cruz. Hoje, vamos analisar 5 versículos poderosos, 5 espadas que derrubarão toda a força maligna que tentou invadir sua casa. Mas antes disso, você precisa decidir. Está pronto para lutar? Está pronto para se posicionar? Está pronto para expulsar o inimigo de uma vez por todas? Porque eu prometo a você, quando a palavra de Deus é proclamada com fé, quando o nome de Jesus é declarado com autoridade, os demônios não têm escolha a não ser fugir. Não há nada mais poderoso no universo do que a palavra de Deus. A mesma voz que criou os céus, a mesma voz que separou os mares, a mesma voz que ressuscitou os mortos. Ela está viva e ativa hoje. E, igreja, quando essa palavra é proclamada, os demônios não têm escolha a não ser fugir. Muitos crentes vivem como se fossem impotentes contra o inimigo. Eles andam derrotados, sobrecarregados pelo medo, presos em ciclos de pecado e opressão. Mas essa não é a vida que Deus chamou você para viver. O diabo quer mantê-lo calado, porque sabe que, no momento em que você abrir a boca e declarar as promessas de Deus, o domínio dele sobre sua casa será quebrado. Pense em Jesus, no deserto. Quando Satanás veio tentá-lo, Jesus não discutiu. Ele não tentou raciocinar com o diabo. Ele falou a palavra. Está escrito. Essa foi a arma dele. E 3 vezes Satanás tentou. Mas 3 vezes a palavra de Deus o derrotou. Se o próprio Filho de Deus lutou contra o inimigo com as Escrituras, quanto mais devemos nós fazer o mesmo? Alguns de vocês têm orado por um avanço em sua casa. Vocês têm clamado por paz, restauração, libertação. Mas a minha pergunta é, o que você está declarando sobre sua casa? Você está enchendo o seu lar com o poder da palavra de Deus? Ou está permitindo que palavras de dúvida, medo e negatividade criem raízes? Porque vou te dizer, o que você declara sobre sua casa importa. Provérbios 18, versículo 21 diz:
A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Você pode falar vida ou pode falar morte. Você pode encher sua casa com a presença de Deus ou dar ao inimigo uma brecha por meio de suas palavras. Então pergunto hoje: o que você está declarando quando o inimigo sussurra mentiras? Você está respondendo com a verdade? Quando o medo se aproxima, você está firme nas promessas de Deus? Porque quando você proclama a palavra de Deus em voz alta, o inimigo não tem escolha a não ser recuar. Hoje, vamos falar as escrituras que fazem os demônios fugirem. Vamos encher nossas casas com a palavra de Deus e quando fizermos isso, prometo a vocês: fortalezas serão quebradas, a escuridão será dissipada e a liberdade virá. Escutem-me. Satanás não tem medo de suas opiniões. Ele não teme suas emoções. Ele nem mesmo teme sua presença na igreja. Mas ele tem pavor da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra não é apenas tinta no papel. Ela é viva. Ela é ativa. Ela é uma arma de guerra. Hebreus 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Gostou do tema? Comente fé agora, inscreva-se no canal e assista até o final para uma surpresa poderosa. Deixe isso penetrar em você por um momento. A Bíblia não é apenas um livro de história, é a voz de Deus em forma escrita. Quando você a proclama, o céu se move e o inferno treme. Lembre-se de quando Jesus confrontou demônios no Evangelho de Mateus. Eles imploraram dizendo, em Mateus 8, versículo 29, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Eles sabiam que seu tempo era curto. Eles sabiam que não tinham poder contra ele. E sabe de uma coisa? Esse mesmo Jesus que fazia os demônios tremerem de medo é o mesmo Jesus que vive dentro de você. Então pergunto, se Satanás teme a palavra de Deus, por que tantos crentes estão calados? Alguns de vocês estão enfrentando opressão demoníaca em suas casas e nem percebem. Você sente um peso inexplicável. Você enfrenta tensão constante, raiva e confusão em sua família. Seus filhos estão inquietos, rebeldes, atormentados à noite, e mesmo assim, em vez de lutar com a palavra, você está lutando com suas próprias forças. Igreja, ouçam-me hoje. O diabo não foge por causa dos seus sentimentos. Ele foge por causa da palavra de Deus. Quando você declara Tiago 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso não é apenas um encorajamento, é uma ordem do céu que os demônios devem obedecer. Quando você declara 1 João 4, versículo 4, filhinhos, sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você não está apenas recitando um versículo, você está lembrando a Satanás da sua derrota. Alguns de vocês têm clamado por liberdade, mas Deus está dizendo, eu já te dei a arma, use-a. Abra sua boca e fale a palavra. Caminhe pela sua casa e declare as escrituras sobre sua família. Tome autoridade em nome de Jesus e veja a escuridão fugir. Satanás não teme um cristão calado. Mas quando um crente usa a palavra de Deus, ele sabe que seu tempo acabou. Quero te dizer algo hoje. Os demônios não entram em uma casa por acidente. Eles não simplesmente vagam como um estranho perdido, procurando um lugar para ficar. Eles entram onde recebem permissão. Algumas casas são vulneráveis a ataques demoníacos, e muitos crentes nem percebem que deixaram a porta aberta. Não uma porta física, mas uma porta espiritual. O inimigo está sempre procurando um ponto de entrada, e se ele encontrar uma porta aberta,
ele entrará. No Antigo Testamento, quando os israelitas estavam no Egito, Deus lhes deu uma ordem antes da última praga. Ele disse para pegarem o sangue do cordeiro e cobrirem os umbrais das portas de suas casas. Êxodo 12, versículo 7, diz: tomarão do sangue e o porão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Quando o destruidor passou, viu o sangue e passou por cima daquela casa. Mas o que teria acontecido se um israelita ignorasse essa ordem? E se ele tivesse se recusado a cobrir sua casa com o sangue? O inimigo teria acesso. E o mesmo é verdade hoje. Muitas pessoas estão enfrentando opressão demoníaca em suas casas porque não cobriram seu lar com o poder de Cristo. Eles deixaram a porta aberta por meio de concessões, pecados, coisas que permitem em suas casas que convidam à escuridão em vez da luz. Algumas casas são vulneráveis por causa de pecados não confessados. A Bíblia diz, em Efésios 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. O pecado dá ao inimigo um direito legal de operar. É por isso que Jesus disse às pessoas para se arrependerem e não pecarem mais, porque ele sabia que o pecado não confessado é um convite aberto para o inimigo atacar. Algumas casas são vulneráveis por causa do ascensão. Do medo e da dúvida. Escutem-me. O medo não é apenas uma emoção. É um espírito. Segundo Timóteo, 1 versículo 7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo é uma das armas favoritas de Satanás porque enfraquece sua fé e convida à opressão. Algumas casas são vulneráveis por causa do que permitem entrar. Algumas pessoas pensam que não importa o que assistem, ouvem ou trazem para dentro de suas casas. Mas escutem, você não pode convidar a escuridão e esperar caminhar na luz. Quer aprender essas 5 escrituras? Deixe um like, comente amém e não pule o final. Tem algo especial para você. Se você enche sua casa com coisas que glorificam o mal, feitiçaria, práticas ocultistas, entretenimento ímpio, você está dando ao inimigo um lugar à sua mesa. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa viver assim. Você pode fechar a porta para o inimigo hoje. Você pode purificar sua casa e declará-la um lugar onde apenas o Espírito Santo habita. Você pode ungir suas portas, orar por cada cômodo e falar a palavra de Deus até que a escuridão saia. Alguns de vocês têm se perguntado: por que minha casa está em caos? Por que sinto esse peso? É hora de retomar seu território. É hora de remover qualquer coisa que convide o inimigo. Arrependa-se de qualquer coisa que tenha dado acesso a ele e declare, conforme Josué 24, versículo 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O inimigo não pertence à sua casa. Expulse-o hoje, em nome de Jesus. Há uma coisa que os demônios adoram usar para ganhar acesso à sua casa: o medo. O medo não é apenas uma emoção. O medo não é apenas uma reação. O medo é um espírito, e é um espírito que não vem de Deus. Segundo Timóteo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se o medo está em sua casa, ele não vem de Deus. Aquele medo que surge à noite, a ansiedade que enche sua mente, a preocupação que te paralisa, isso é um ataque do inimigo. E se você permitir que ele permaneça, ele abrirá a porta para a escuridão tomar conta. O medo é um mentiroso. O medo diz que você não está seguro. O medo diz que você está sozinho. O medo diz que as coisas nunca mudarão. Mas a palavra de Deus diz a verdade. Ela diz que Ele está com você. Ela diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Ela diz que Ele te deu poder. O inimigo quer que você viva com medo, porque o medo enfraquece sua fé. Se ele conseguir mantê-lo com medo, ele conseguirá impedi-lo de se posicionar
na autoridade que Deus lhe deu. Mas quero te dizer hoje, o medo não tem lugar na vida de um filho de Deus. Olhem o que este versículo diz. Deus não nos deu um espírito de covardia. Isso significa que o medo não vem dele. Se não vem de Deus, você não precisa aceitá-lo. Ele nos deu poder. Você não é fraco. Você tem o poder do Espírito Santo vivendo dentro de você. Ele nos deu amor. O medo não pode sobreviver em um coração cheio do amor perfeito de Deus. O amor perfeito expulsa o medo, conforme 1 João 4, versículo 18. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Ele nos deu uma mente sã. O medo tenta trazer confusão, mas Deus lhe dá clareza, paz e sabedoria. Alguns de vocês têm lutado contra o medo em suas casas por tempo demais. Vocês têm sido atormentados por pesadelos. Seus filhos acordam com medo. Você sente um peso na atmosfera. É hora de tomar autoridade. Levante-se em sua casa e declare 2 Timóteo, versículo 7, em voz alta. Medo, você não vem de Deus e não tem lugar nesta casa. Eu te rejeito em nome de Jesus. Esta casa está cheia de poder, amor e uma mente sã. E ao fazer isso, veja o inimigo fugir. O medo não pode permanecer onde a fé está presente. A escuridão não pode ficar onde a luz de Deus brilha. Hoje, Deus está dizendo: não temas. Fique firme no meu poder. Caminhe no meu amor. Mantenha sua mente fixa nas minhas promessas. Quando você fizer isso, as correntes do medo serão quebradas e a paz de Deus encherá a sua casa. Antes de tudo, inscreva-se, comente, Jesus é Rei, e fique até o fim para descobrir um segredo espiritual incrível. Há uma batalha sobre sua casa, mas quero te dizer algo. Hoje, o inimigo já perdeu. Isaías 54, versículo 17 diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Isso não é apenas um versículo consolador, é uma declaração de vitória. O inimigo tentará forjar armas contra você. Ele tentará atacar sua casa com confusão, medo, doença, divisão e desânimo. Mas escute-me, isso não funcionará. A palavra de Deus diz que as armas podem ser forjadas, mas não prosperarão. Isso significa que toda doença enviada à sua família não prosperará. Todo espírito de medo que tentar entrar em sua casa não prosperará. Todo ataque ao seu casamento, aos seus filhos, à sua paz, não prosperará. Por quê? Porque você está coberto pelo Senhor. Este versículo diz que esta é a herança dos servos de Deus. Isso significa que se você é um filho de Deus, essa promessa pertence a você. Mas escute, este versículo não diz apenas que as armas não prosperarão. Ele também diz: toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Quero te dizer algo. Satanás é chamado de acusador, conforme Apocalipse 12, versículo 10. Pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Ele fala mentiras. Ele sussurra dúvidas. Ele tenta te dizer que você não é forte o suficiente, que nunca será livre, que suas orações não importam. Mas o que a Bíblia diz? Você o condenará. Isso significa que você não apenas fica parado ouvindo as mentiras do inimigo, você fala contra elas. Você abre sua boca e declara: Satanás, você é um mentiroso. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Minha casa está coberta pelo sangue de Jesus. Minha família pertence ao Senhor. Alguns de vocês têm sofrido ataques e estão se perguntando quando isso vai parar. Esta noite é a noite em que você se firma nessa promessa. Esta noite é a noite em que você cancela toda a atribuição demoníaca
contra a sua casa. Esta noite é a noite em que você levanta sua voz e diz: chega. Quando você declara Isaías 54, versículo 17, sobre sua casa, o inimigo não tem escolha, a não ser recuar. As flechas que ele disparou cairão por terra. As armadilhas que ele preparou falharão. Você não está lutando por vitória. Você está lutando a partir da vitória. Se há um versículo que faz os demônios fugirem em terror, é Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Escute com atenção. Isso não é uma sugestão. É uma estratégia divina para a vitória. Muitos crentes estão sob ataque porque não entendem essa verdade. Eles pensam que, se ignorarem o diabo, ele os deixará em paz. Eles acham que, se ficarem calados, o inimigo não os notará. Mas quero te dizer algo. Satanás não vai embora por acidente. Ele foge quando é resistido. Agora, vamos analisar este versículo. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. É aqui que muitas pessoas erram. Elas querem resistir ao diabo, mas não querem se submeter a Deus. Mas ouça-me, você não pode ter poder sobre o inimigo se não estiver sob a autoridade de Cristo. Deixe-me explicar assim. Imagine um policial tentando prender um criminoso, mas se recusando a obedecer à lei, ele mesmo. Esse policial não teria autoridade. O mesmo é verdade no reino espiritual. Você não pode caminhar em vitória sobre Satanás se ainda está vivendo em rebelião contra Deus. Submissão significa rendição. Significa alinhar sua vida com a vontade de Deus. Significa arrepender-se do pecado, obedecer à sua palavra e viver sob sua autoridade. Uma casa que está totalmente rendida a Deus torna-se uma fortaleza de luz onde a escuridão não pode habitar. Agora, a segunda parte. Resistir ao diabo. A palavra resistir é um termo militar. Não significa ignorar ou tolerar. Significa manter-se firme, empurrar para trás, lutar. É aqui que a guerra espiritual começa. Resistir ao diabo significa rejeitar suas mentiras, recusar suas tentações e falar a palavra de Deus contra ele. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele resistiu a Satanás declarando: está escrito. Ele não negociou, ele não fez concessões. Ele falou a verdade e o inimigo teve que sair. E então veja a promessa: ele fugirá de vós. Percebeu? Não diz que ele pode fugir. Não diz que se você tiver sorte ele irá. É uma garantia. Satanás é um inimigo derrotado. Ele não tem escolha, a não ser correr, quando um crente se firma na autoridade da palavra de Deus. Mas, se você não resistir, se não se mantiver firme, se não usar a palavra de Deus como sua arma, o inimigo tentará ficar. Alguns de vocês têm lutado batalhas por tempo demais. Vocês têm sido atormentados por medo, ansiedade, divisão e opressão em suas casas. Mas hoje, Deus está te dando a chave. Sujeite-se a ele. Resista ao inimigo e veja o diabo fugir. É hora de tomar sua posição. É hora de parar de tolerar os ataques do inimigo. É hora de se levantar em fé e declarar: estou coberto pelo sangue de Jesus, minha casa pertence ao Senhor. Satanás, você não tem autoridade aqui, saia em nome de Jesus, e quando você fizer isso, o diabo fugirá. A escuridão se dissipará. A presença de Deus encherá sua casa. Tá com a Bíblia na mão? Curta, comente 5 e assista até o final para uma revelação que vai mudar sua vida. Tiago 4, versículo 7, é o seu versículo de vitória. Fale-o, acredite nele e veja o inimigo fugir. Quero te dizer algo hoje. Quando sua casa está coberta por Deus, nenhum demônio pode atravessar. Salmos 91, versículo 10 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa é uma promessa poderosa. É uma garantia divina de que quando você habita sob a sombra do Todo-Poderoso, sua casa está protegida. Mas escute,
Essa promessa não é para todos. Ela pertence àqueles que habitam no lugar secreto do Altíssimo, conforme Salmos 90 e 1 versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Pertence àqueles que não apenas chamam Deus em tempos de dificuldade, mas que caminham com Ele diariamente, que vivem sob sua cobertura, que confiam em seu nome, que declaram: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Quando você faz de Deus seu lugar de habitação, nenhum mal pode entrar em sua casa. Isso significa que nenhum ataque demoníaco pode cruzar seu limiar. Nenhum espírito de medo, tormento ou feitiçaria pode permanecer em sua casa. Nenhuma praga, nenhuma doença, nenhuma maldição pode criar raízes em sua família. Alguns de vocês têm sentido uma escuridão em suas casas. Vocês têm percebido opressão, medo ou perturbações estranhas na atmosfera. É hora de impor a palavra de Deus. Caminhe pela sua casa e declare: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Quando os israelitas estavam no Egito, o sangue do cordeiro nas ombreiras de suas portas impediu o destruidor de entrar em suas casas, conforme Êxodo 12, versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, mas, quando vir o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. E hoje, o sangue de Jesus é a sua cobertura, sua palavra é o seu escudo. Salmos 91 é a sua declaração de proteção. Se você tem enfrentado ataques em sua casa, é hora de tomar autoridade. Ore sobre suas portas, suas janelas, seus cômodos. Fale, Salmos 91, versículo 10, sobre sua família. Diga ao inimigo: você não tem lugar aqui. E quando você fizer isso, todo espírito impuro, toda força demoníaca, toda obra das trevas terá que sair. Sua casa pertence ao Senhor. E quando Deus está em sua casa, o mal não pode ficar. Quero te dizer algo hoje. Você não é fraco e não é impotente. Se você está em Cristo, você recebeu autoridade sobre todo demônio, todo espírito impuro, toda força das trevas que tenta entrar em sua casa. Lucas 10, versículo 19 diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você entende o que isso significa? Isso não é apenas um pensamento reconfortante. É uma declaração de guerra. O próprio Jesus deu aos seus seguidores autoridade sobre o inimigo. Isso significa que você não precisa viver com medo. Você não precisa tolerar atividades demoníacas e não precisa sofrer sob o peso dos ataques do diabo. O inimigo quer que você acredite que é impotente. Ele quer que você pense que não tem poder contra ele. Mas ouça-me hoje. Satanás é um mentiroso. A Bíblia diz que você recebeu poder para pisar nas obras do inimigo. Não para fugir delas, não para se esconder delas, mas para pisá-las sob seus pés. Alguns de vocês têm enfrentado opressão em suas casas, perturbações estranhas, pesadelos, tensão, confusão e medo. Mas você não precisa viver assim. Você tem autoridade para se levantar e ordenar que todo demônio saia em nome de Jesus. Quero te dizer algo. Os demônios obedecem à autoridade. Eles não obedecem às emoções. Eles não respondem ao medo. Eles respondem ao nome de Jesus, proclamado com fé. Quando Jesus caminhava na terra, os demônios tremiam diante dele. Eles imploravam para que ele não os expulsasse. E agora, esse mesmo Jesus vive dentro de você. Isso significa que quando você ordena que o inimigo saia, ele não tem escolha a não ser fugir. Mas ouça-me, a autoridade deve ser exercida. Se um policial se recusa a fazer cumprir a lei, os criminosos agirão livremente. Da mesma forma,
Se um crente se recusa a usar a autoridade dada por Cristo, o inimigo tentará operar livremente. Hoje, Deus está te dizendo: tome autoridade sobre sua casa. Caminhe por cada cômodo e declare: eu recebi poder sobre o inimigo, todo espírito impuro, toda força demoníaca. Saia em nome de Jesus, unja sua casa, cubra sua família em oração e permaneça firme em Lucas 10, versículo 19. Porque quando você conhece sua autoridade, o inimigo perde seu poder. Quero te dizer algo hoje. Você não precisa deixar os demônios terem acesso à sua casa. Você tem o poder de mantê-los fora. Mateus 18. Versículo 18 diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma lei espiritual. Jesus está nos dizendo que recebemos autoridade para ligar as forças das trevas e desligar o poder do céu em nossas casas. Isso significa que você pode ligar toda a força demoníaca que tenta atacar sua família. Você pode ligar o espírito de medo, depressão, confusão e divisão. Você pode ligar os planos do inimigo antes mesmo que eles criem raízes. E então, você não apenas liga o inimigo, mas também desliga o poder de Deus em sua casa. Você desliga a paz, você desliga a alegria, você desliga a proteção, a cura e a presença de Deus. Mas escute com atenção. Ligar e desligar requer sua voz. Você não pode apenas pensar sobre isso. Você precisa falar. Alguns de vocês têm suportado atividades demoníacas em suas casas por tempo demais. Perturbações estranhas, pesadelos, tensão, um peso inexplicável. Você tem sentido isso, mas não tem se posicionado contra isso? É hora de abrir sua boca e tomar autoridade. Caminhe pela sua casa e declare: em nome de Jesus, eu ligo todo espírito impuro nesta casa. Eu ligo o medo, a confusão e qualquer coisa que não seja de Deus. E eu desligo a presença do Espírito Santo, a paz de Deus e o poder do céu sobre este lugar. E quando você fizer isso, a atmosfera mudará. A escuridão fugirá e a presença de Deus encherá sua casa. Mateus 18. Versículo 18 é a sua chave espiritual. Use-a para trancar o diabo fora e convidar o céu para dentro. Mas escute com atenção. Sua batalha não é contra pessoas. Não é contra seu cônjuge, seus filhos, seus colegas de trabalho ou seus vizinhos. A verdadeira luta está no reino espiritual. Efésios 6, versículo 12, diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Este versículo é crucial, porque expõe a estratégia do inimigo. O diabo quer que você se distraia, que pense que suas lutas são naturais, que acredite que os problemas em sua casa são apenas coincidências. Mas a palavra de Deus deixa claro: a verdadeira luta é contra forças demoníacas. Alguns de vocês têm lidado com conflitos constantes em suas casas. Discussões, divisões, mal-entendidos. Você acha que é apenas diferença de personalidade, mas é mais profundo do que isso. O inimigo ama provocar contendas porque uma casa dividida não pode subsistir, conforme Marcos 3, versículo 25. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Alguns de vocês estão enfrentando ansiedade, depressão e opressão em suas casas. Vocês tentaram de tudo: livros de autoajuda, aconselhamento, medicação, mas nada parece funcionar. Por quê? Porque é uma batalha espiritual que requer armas espirituais. Efésios 6, versículo 12, está te dizendo: acorde. Reconheça que o que você está enfrentando é mais do que um problema natural. É um ataque espiritual. E, se é espiritual, isso significa que deve ser combatido com armas espirituais.
a palavra de Deus. Fale as Escrituras sobre sua casa. Declare as promessas de Deus, ore e jejue. Essas são armas que quebram fortalezas e expulsam demônios. O sangue de Jesus cubra sua casa, sua família e você mesmo no poder do seu sangue. O nome de Jesus, os demônios devem fugir ao nome de Jesus quando ele é proclamado com fé. Este versículo não está aqui para te assustar, está aqui para te equipar. Deus não te deixa indefeso. Na verdade, apenas alguns versículos depois, ele te dá a armadura completa de Deus, conforme Efésios 6, versículos 13 a 18. Isso significa que você não está lutando por vitória, você está lutando a partir da vitória. Então hoje, levante-se e declare: eu vejo o verdadeiro inimigo, não estou lutando contra pessoas, estou lutando contra forças espirituais, e em nome de Jesus, eu já venci. Quando você entende Efésios 6, versículo 12, você para de lutar as batalhas erradas. Você para de desperdiçar energia em discussões e frustrações. Você começa a orar, declarar e permanecer firme na fé, e é então que o inimigo perde o controle. Conclusão. Meus amigos, a batalha é real, mas a vitória já foi conquistada. O inimigo pode tentar trazer medo, confusão e escuridão para sua casa, mas você recebeu a palavra de Deus, a espada que corta toda mentira, todo ataque, toda fortaleza demoníaca. Esses 5 versículos não são apenas palavras em uma página. Eles são armas. Eles são chaves divinas que desbloqueiam o poder do céu e trancam o diabo fora. Dos Timóteo 1, versículo 7. O medo não tem lugar em sua casa. Você tem poder, amor e uma mente sã. Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Todo ataque já está derrotado. Salmos 91, versículo 10. Nenhum mal chegará à sua tenda. Sua casa está sob proteção divina. Lucas 10, versículo 19. Você recebeu autoridade sobre todo o poder demoníaco. O inimigo deve fugir. Mateus 18, versículo 18. Você pode ligar as obras das trevas e desligar o poder de Deus sobre sua família. Mas escute, esses versículos só funcionam quando você os usa. O diabo não teme uma Bíblia na sua prateleira, ele teme uma Bíblia proclamada com fé. É hora de se levantar, é hora de contra-atacar. Caminhe pela sua casa hoje e declare essas escrituras. Unja suas portas. Ore por seus filhos. Recupere a atmosfera espiritual da sua casa. Diga em voz alta, conforme Josué 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O inimigo não tem autoridade em uma casa coberta pela palavra de Deus. Esta noite, cele sua casa em vitória. Expulse o diabo e deixe a presença de Deus encher cada cômodo com paz, poder e proteção, em nome de Jesus. Nota sobre a segunda parte do texto, a partir de pode parecer esmagador quando olhamos ao redor. A segunda parte do texto, que aborda a ascensão dos ímpios e a justiça de Deus, não parece estar diretamente relacionada ao tema da guerra espiritual e da proteção da casa, conforme a primeira parte. Como você instruiu a não adicionar ou remover conteúdo, traduzi e formatei essa seção separadamente, mantendo a mesma estrutura: introdução, corpo, conclusão. Se desejar que essa parte seja integrada à primeira ou tratada de outra forma, por favor, esclareça. Abaixo está a tradução da segunda parte, também dividida em seções claras, com pontuação, quebras de linha e gramática corretas. Pode parecer esmagador quando olhamos ao redor e vemos as piores pessoas ascendendo ao poder, ganhando riquezas e controlando os sistemas do mundo. Parece quase que fazer o mal é o caminho mais fácil para o sucesso. Líderes corruptos continuam a liderar. Empresários desonestos continuam a lucrar. Os egoístas e cruéis continuam subindo mais alto, enquanto os honestos
e gentis são pisoteados. A visão da injustiça abala nossos corações e clamamos, porque os ímpios parecem vencer. Mas, meu amigo, o que vemos é uma ilusão. É uma miragem que desaparece quando vista da perspectiva da eternidade. Os ímpios podem construir torres de riqueza e poder, mas sua fundação é feita de areia. Parece forte hoje, mas uma tempestade, uma mudança, um momento divino e tudo desmorona. O mundo celebra sua ascensão, mas a história testemunha sua queda. A palavra de Deus nos diz que o sucesso dos ímpios é como a erva do campo. Floresce pela manhã, mas murcha ao entardecer. O que parece triunfo é apenas uma sombra passageira. Não é uma vitória real. Olhe mais fundo, além da superfície deste mundo, e você verá a verdade. O mal não vence. Ele apenas parece vencer. E quanto mais ele reina, mais forte é a sua queda. Os justos podem sofrer por um tempo, mas seu sofrimento não é em vão. Sua recompensa está sendo preparada. Seu caminho está sendo endireitado. Os fiéis herdarão algo muito maior do que qualquer coisa que este mundo quebrado possa oferecer. O trono do mal é temporário, mas a justiça de Deus é para sempre. Esperamos que a justiça governe este mundo, mas a verdade é que o mundo não opera com justiça, ele opera com a natureza do homem. E essa natureza, meu amigo, é caída. Desde o início, o pecado entrou no coração da humanidade, e desde então, os fortes oprimiram os fracos, os astutos enganaram os inocentes, e os corruptos tomaram os tronos do poder. O mundo em que vivemos não é justo porque não é governado pela justiça. Ele é regido por aqueles que servem seus próprios desejos. Vemos isso em todas as gerações. Os gananciosos prosperam enquanto os altruístas lutam. Os enganadores sobem mais alto enquanto os honestos são deixados de lado. Aqueles que não têm consciência, muitas vezes, não têm limites. E por causa disso, eles ascendem em um mundo quebrado que recompensa os implacáveis. Mas não confunda sucesso com favor. O poder dos ímpios não vem da justiça, mas de um mundo que não conhece a Deus. O que isso nos diz? Nos diz que nossa esperança não pode ser colocada na justiça terrena. Se esperamos justiça de um mundo que não conhece a verdade, sempre ficaremos desapontados. Mas a justiça não pertence a este mundo. Ela pertence a Deus. Ele não é cego ao que está acontecendo. Ele não é ignorante dos planos dos ímpios. Ele permite que eles ascendam por um tempo, mas sua queda já está escrita. Seu poder é emprestado e seu tempo está se esgotando. O que parece vitória hoje é apenas um adiamento do julgamento que está por vir. Portanto, não se desespere quando vir a injustiça prevalecer. Não perca o ânimo quando mentirosos e enganadores parecem vencer. Seu sucesso é uma ilusão e seu tempo é curto. O reino deste mundo passará, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. Os ímpios não vencem pela força sozinhos. Eles vencem pela decepção. Eles não conquistam pela sabedoria, mas pelas mentiras. A verdade é o inimigo deles, e a manipulação é sua arma. O mundo recompensa aqueles que podem distorcer a realidade, que podem disfarçar o mal como bem e chamar a escuridão de luz. Olhe ao redor e você verá isso em todos os lugares. Os corruptos constroem seus impérios sobre falsidades. Eles prometem justiça enquanto agem com ganância. Eles falam de justiça enquanto praticam a opressão. Eles disfarçam sua ambição como liderança, seu egoísmo como sabedoria e sua crueldade como força. Eles sobem a escada, não elevando os outros, mas pisando nas costas dos inocentes. E o mundo, cego e enganado, os aplaude. Mas há algo que eles não percebem. Uma mentira pode subir, mas não pode permanecer para sempre. A decepção pode construir um reino, mas ele desmoronará sob o peso da verdade.
Cada império construído sobre a falsidade eventualmente colapsa. Todo líder que governa pela decepção será exposto. Os ímpios podem acreditar em suas próprias mentiras, mas a verdade é como um fogo. Ela não pode ser escondida e consumirá tudo em seu caminho. Então, não se abale quando vir a decepção governando o mundo. Não se desanime quando os mentirosos parecem ter sucesso. Seu sucesso é emprestado e sua derrota já está escrita. A verdade não pode ser silenciada para sempre. A luz brilhará e toda mentira será trazida à tona. O que os ímpios pensaram ser sua vitória será a própria coisa que os destruirá. Há momentos em que olhamos para o mundo e nos perguntamos: por que Deus permite que os ímpios subam? Por que Ele não os derruba? Meu amigo, não confunda a paciência de Deus com a provação. Ele não é cego e não está calado. Os ímpios não estão vencendo. Eles estão recebendo tempo. Tempo para se arrependerem ou tempo para selarem seu próprio julgamento. Ao longo da história, vimos governantes malignos ascenderem, homens corruptos ganharem poder, mentirosos prosperarem. E perguntamos: onde está Deus em tudo isso? Mas o que não percebemos é que sua ascensão não é um sinal de sua força, é um teste para eles e um teste para nós. Será que eles se voltarão de seus caminhos antes que seja tarde demais? E será que manteremos nossa fé mesmo quando parece que a justiça está atrasada? A Bíblia nos diz que o coração de Faraó foi endurecido e Deus permitiu que ele ascendesse por um tempo, mas seu poder não foi uma bênção, foi um aviso. Sua ascensão foi parte de sua queda. O mesmo é verdade hoje. Aqueles que rejeitam Deus e constroem seus tronos na decepção não estão vencendo. Eles estão sendo pesados, e quando sua medida estiver cheia, o julgamento virá, e ninguém poderá resistir a ele. Então, não inveje os ímpios quando eles sobem. Não questione a justiça de Deus quando eles parecem prosperar. Seu poder é emprestado. Seu tempo é curto. Quanto mais eles sobem, maior será sua queda. E no final, a justiça terá a palavra final. A prosperidade dos ímpios é uma armadilha. Parece sucesso. Parece que eles estão vencendo, mas na realidade, estão caminhando diretamente para sua própria ruína. O que parece ser uma recompensa é, na verdade, uma armadilha para a destruição. Olhe para o mundo e você verá isso em todos os lugares. O empresário desonesto, que manipula e engana para enriquecer, acredita que garantiu seu futuro. O líder corrupto, que constrói seu império na opressão, pensa que seu poder durará para sempre. O mentiroso que engana os outros por ganho presume que nunca será pego. Mas o que eles não percebem é que cada passo que dão em direção ao seu suposto sucesso é outro passo em direção à sua ruína. A Bíblia nos diz que os ímpios florescem como a erva, mas serão cortados. Seu sucesso é temporário. Suas vitórias são de curta duração. Eles podem estar em lugares altos hoje, mas sua fundação é fraca. As riquezas que acumularam, o poder que roubaram, não os salvarão quando o tempo do ajuste de contas chegar. A história provou isso repetidamente. Tiranos que governaram com crueldade, líderes que pensavam ser invencíveis, homens que construíram suas vidas na decepção, todos enfrentaram o mesmo destino. No auge, eles eram intocáveis. Seus nomes eram temidos, mas onde estão agora? Suas riquezas não puderam protegê-los. Seus tronos viraram pó. Seus legados desapareceram em nada. Os ímpios confundem seu sucesso com segurança. Mas na verdade é uma armadilha. As próprias coisas em que confiam serão as coisas que os destruirão. Suas riquezas desaparecerão. Seu poder escapará por entre seus dedos. Sua decepção será descoberta e, no final, eles não terão nada. Então, não os inveje quando subirem. Não se deixe enganar por suas vitórias temporárias. O que eles ganharam por meio do mal
não durará. A prosperidade dos ímpios é uma armadilha, e quando ela finalmente se fechar, não haverá escapatória. O sofrimento dos justos não é um sinal de negligência de Deus, é um sinal de sua preparação. Quando você vê os ímpios subindo e os justos lutando, não confunda isso com injustiça. Os ímpios estão sendo autorizados a subir, mas os justos estão sendo fortalecidos. O ouro não é encontrado em sua forma mais pura. Ele deve passar pelo fogo, deve ser refinado, derretido, purificado, até que tudo o que é impuro seja removido. Os justos são como esse ouro. Eles passam por provações, dificuldades, sofrimento, não porque foram esquecidos, mas porque estão sendo preparados para algo maior. Deus não os está punindo. Os ímpios, por outro lado, evitam o fogo. Eles tomam atalhos, constroem suas vidas em mentiras e decepção. Eles se recusam a ser refinados e, por causa disso, permanecem fracos. Eles podem parecer fortes. Eles podem subir rapidamente, mas sua fundação é rasa. E quando a tempestade vier, quando o peso de sua própria corrupção desabar sobre eles, eles não terão nada que os sustente. A história está cheia de homens que ganharam poder da noite para o dia, que ascenderam sem dificuldade, que prosperaram sem sofrimento. Mas onde estão eles agora? Eles não tinham fundação. No momento em que sua riqueza foi ameaçada, no momento em que seu poder foi testado, eles desmoronaram. Eles nunca foram preparados para resistir porque nunca se permitiram ser fortalecidos. Mas os justos, eles suportam o fogo e, por causa disso, permanecem firmes. Quando as provações chegam, eles não quebram. Quando os ímpios caem, eles permanecem de pé. Deus não desperdiça o sofrimento de seu povo. Cada provação tem um propósito. Cada dificuldade os está moldando para algo eterno. Então, não se desanime quando os ímpios prosperam e você enfrenta lutas. Não perca o ânimo quando enfrenta provações, enquanto outros tomam o caminho fácil. O fogo está te tornando mais forte. A dor não é sem propósito. Ela está te preparando. E no final, quando tudo mais desmoronar, você permanecerá de pé, porque sua fundação foi feita inabalável. O mal nunca dura. Ele pode subir rapidamente, pode parecer imparável, mas seu tempo é sempre limitado. Não importa o quão alto os ímpios subam, sua queda é inevitável. A história mostrou isso repetidamente. Governantes poderosos que pensavam ser invencíveis, líderes corruptos que acreditavam que seu reinado nunca terminaria. Homens que construíram seus reinos na mentira e na opressão. Onde estão eles agora? Eles tinham tudo, mas não puderam escapar do julgamento que os aguardava. Seus impérios viraram ruínas. Suas riquezas desapareceram. Seus nomes, outrora pronunciados com medo e reverência, agora são lembretes de fracasso. O mundo nem sempre vê isso imediatamente, mas o mal carrega a semente de sua própria destruição. Os ímpios sobem pela decepção, mas as mentiras não podem permanecer para sempre. Eles constroem seu poder na injustiça, mas a injustiça sempre desmoronará sob o peso da verdade. Seu sucesso pode parecer inabalável, mas a própria fundação em que estão é frágil. Pode levar anos, até décadas, para a queda chegar, mas ela sempre vem. Nenhum trono construído na corrupção permanecerá. Nenhum reino construído na opressão durará. Nenhuma vitória ganha por meio do mal permanecerá. Quanto mais alto eles sobem, mais forte será sua queda. Então, não se desanime quando parecer que a maldade está vencendo. Não perca a fé quando parecer que o mal tem a vantagem. O tempo está avançando, o relógio está correndo, e quando o momento chegar, nenhum poder na terra poderá deter o julgamento que já foi colocado em movimento. Os ímpios podem subir por uma temporada, mas seu fim é certo.
Somente a justiça resistirá ao teste do tempo. O sucesso sem justiça não é uma bênção, é uma maldição. O mundo mede o sucesso por riqueza, poder e influência. Mas nada disso tem valor duradouro se for obtido por corrupção. O que parece uma recompensa muitas vezes é a própria coisa que destrói uma pessoa. Os ímpios perseguem riquezas pensando que o dinheiro lhes trará segurança. Eles buscam poder acreditando que isso os tornará intocáveis. Eles buscam influência imaginando que isso lhes dará controle sobre seu próprio destino. E por um tempo parece funcionar. Eles sobem, eles prosperam, eles desfrutam dos luxos da vida, mas no fundo permanecem vazios. Nenhum sucesso pode preencher uma alma perdida. Olhe para o mundo e você verá isso. Algumas das pessoas mais ricas e poderosas têm tudo o que o dinheiro pode comprar. No entanto, estão inquietas. Elas recorrem a distrações, vícios e buscas intermináveis por prazer, tentando silenciar o vazio dentro delas. Mas não importa o quanto ganhem, nunca é suficiente. Eles sobem cada vez mais alto. No entanto, o vazio os segue. O que eles pensavam que traria paz só se torna um fardo do qual não podem escapar. E então, em um instante, tudo desmorona. O dinheiro em que confiavam desaparece. O poder que construíram escapa por entre seus dedos. As pessoas que outrora os elogiavam se voltam contra eles. Eles passaram suas vidas perseguindo o sucesso, mas no final, perderam tudo o que realmente importava. O verdadeiro sucesso não é encontrado em riquezas ou poder. É encontrado na justiça. Uma pessoa que caminha na verdade, que honra a Deus, que vive com integridade, pode não ter as riquezas deste mundo, mas tem algo maior. Ela tem paz que não pode ser comprada. Ela tem alegria que não pode ser tirada. Ela tem segurança que não depende de circunstâncias mutáveis. Então não inveje os ímpios quando eles prosperam. O que eles têm não é uma recompensa, é uma armadilha. Quanto mais alto sobem, mais pesado se torna seu fardo. E quando a queda vier, será grande. Mas os justos permanecerão firmes, porque seu sucesso não é construído nas coisas passageiras deste mundo, é construído no eterno. As vitórias dos ímpios são temporárias, mas as recompensas dos justos são eternas. O que pode parecer vitória hoje será nada mais do que pó amanhã. A riqueza, o poder, a influência que os ímpios lutam tanto para obter, não durarão. Escapará por entre suas mãos como areia, e no final, eles ficarão sem nada. Ao longo da história, vimos a ascensão e queda de homens que pensavam ter conquistado o mundo, reis e governantes que construíram impérios, líderes que governaram com punho de ferro, homens corruptos que subiram aos lugares mais altos de poder. Eles venceram batalha após batalha, silenciaram seus inimigos, expandiram seu alcance, mas, de repente, seu tempo acabou. Suas vitórias viraram derrotas, seus nomes desapareceram na história, não como heróis, mas como advertências. Porque não importa o quanto os ímpios vençam, eles nunca podem escapar da verdade. A justiça nem sempre vem imediatamente, mas sempre vem. A riqueza que acumularam, o controle que tomaram, os prazeres que desfrutaram, nada disso os seguirá além desta vida. Suas vitórias serão esquecidas, mas seu julgamento permanecerá. Mas os justos, suas recompensas são eternas. Eles podem não ver a vitória nesta vida, mas estão construindo algo maior. Sua fidelidade, sua integridade, sua confiança em Deus, essas coisas não desaparecem. Enquanto os ímpios perseguem um sucesso temporário, os justos estão investindo em algo que nunca lhes será tirado. Então, não se desanime quando parecer que os ímpios estão vencendo. Não perca o ânimo quando parecer que eles têm todas as vantagens. Suas vitórias são uma ilusão. A verdadeira recompensa pertence
há aqueles que permanecem fiéis, porque o que Deus dá nunca pode ser roubado, e o que Ele estabelece nunca cairá. Os ímpios parecem subir porque o mundo recompensa o pecado. Os sistemas deste mundo não são construídos na justiça, eles são construídos no egoísmo, na ganância e na decepção. E por causa disso, aqueles que manipulam, que oprimem, que mentem frequentemente se encontram no topo. Mas só porque o mundo os recompensa, não significa que eles realmente venceram. Olhe como a sociedade funciona. O empresário implacável disposto a explorar os outros sobe a escada corporativa mais rápido do que aquele que trabalha com honestidade. O político corrupto, que faz acordos nos bastidores, ganha mais influência do que aquele que defende a verdade. O artista, que promove a imoralidade, recebe mais fama e fortuna do que aquele que mantém a virtude. O mundo não eleva a bondade. Ele eleva o que serve aos seus próprios desejos. Mas a aprovação do mundo não é a aprovação de Deus. O que o mundo chama de sucesso, Deus chama de corrupção. O que o mundo chama de força, Deus chama de fraqueza. O que o mundo chama de vitória, Deus chama de decepção. Os ímpios sobem não porque são verdadeiramente grandes, mas porque o próprio mundo está quebrado. E, no entanto, seu tempo é curto. O mesmo mundo que os eleva um dia os derrubará. As mesmas pessoas que os elogiam um dia se voltarão contra eles. O mesmo sistema que recompensa seus pecados um dia os destruirá. Porque o mal sempre consome a si mesmo no final. Mas os justos não precisam da aprovação do mundo, porque sua recompensa não vem dos homens, ela vem de Deus. E enquanto os ímpios sobem e caem, os justos permanecem. Enquanto o mundo muda seus padrões, a verdade de Deus permanece inabalável. Enquanto os ímpios desfrutam de seu momento fugaz de glória, os justos estão armazenando algo muito maior, algo eterno. Então não se deixe enganar pelo que o mundo recompensa. Não inveje aqueles que sobem pisando nos outros. O mundo pode lhes dar sucesso por um momento, mas não pode lhes dar paz. Pode conceder-lhes poder, mas não pode salvá-los. A única vitória que importa é a que dura. E somente aqueles que caminham na justiça permanecerão no final. Os ímpios acreditam que estão no controle, mas estão apenas desempenhando um papel em um plano maior. Eles ascendem ao poder, constroem seus impérios, fazem suas próprias regras, pensando que são os mestres de seu próprio destino. Mas eles não veem a verdade. Deus ainda está no comando. Ele está permitindo que eles se movam, mas apenas dentro dos limites que ele estabeleceu. Olhe para a história. Nações subiram, reis governaram, tiranos esmagaram seus povos, eles fizeram seus planos, eles traçaram seu próprio curso e, por um tempo, pareciam imparáveis. Mas todos eles encontraram o mesmo destino. Eles pensavam que eram os autores de suas próprias histórias, mas no final estavam apenas cumprindo um propósito que não podiam entender. Faraó pensava que controlava o Egito, mas era apenas parte do plano de Deus. Babilônia governava com arrogância, mas sua destruição já estava escrita. Roma conquistou o mundo, mas sua queda era inevitável. Nenhum império, nenhum líder, nenhum governante ímpio jamais esteve fora do alcance do plano de Deus. E o mesmo é verdade hoje. Os poderosos pensam que estão moldando o futuro, mas estão apenas agindo dentro dos limites que Deus já estabeleceu. Eles podem parecer intocáveis, mas estão apenas se movendo em direção ao fim que já foi determinado. Então, não se abale quando vir os ímpios subirem. Não tema quando parecer que eles estão no controle. Eles não estão verdadeiramente no poder. Deus está. E, quando o tempo deles acabar, quando o seu propósito for cumprido, ele os removerá. Os justos não precisam lutar pelo controle, porque servem aquele que já o detém.
Enquanto os ímpios acreditam que estão escrevendo a história, Deus está virando cada página. E no final, sua vontade é o que prevalecerá. As vitórias dos ímpios são um teste para os justos. Quando vemos homens malignos prosperarem, quando vemos a corrupção passar impune, isso desafia nossa fé. Isso nos faz fazer perguntas difíceis. Por que Deus permite isso? Por que aqueles que o rejeitam parecem prosperar, enquanto aqueles que o honram lutam? Essas perguntas abalam a alma, mas não têm o propósito de destruir nossa fé. Elas têm o propósito de fortalecê-la. Deus testa o coração dos justos, não para prejudicá-los, mas para refiná-los. Quando os ímpios sobem, isso revela o que realmente está dentro de nós. Confiaremos em Deus mesmo quando as coisas parecem injustas? Permaneceremos firmes, mesmo quando o mundo recompensa o pecado? Continuaremos fiéis, mesmo quando parecer que a justiça não tem recompensa? A verdade é que, se a fé existe apenas quando a vida é fácil, não é fé de verdade. Se a confiança em Deus dura apenas quando as coisas vão do nosso jeito, não é confiança verdadeira? A prosperidade dos ímpios força os justos a decidirem: seguirão os caminhos do mundo ou permanecerão firmes na verdade de Deus? Ao longo da história, muitos enfrentaram esse teste. Alguns cederam, viram os ímpios subirem e abandonaram sua integridade para perseguir o mesmo sucesso, mas outros resistiram. Eles suportaram o teste. Eles permaneceram fiéis e, no final, foram provados fortes. As provações os tornaram inabaláveis e Deus os levantou no tempo devido. Então, não deixe que o sucesso dos ímpios abale sua fé. Não deixe que isso faça você duvidar da justiça de Deus. Isso é um teste, e aqueles que perseverarem verão a recompensa. Os ímpios confundem a paciência de Deus com a aprovação. Eles pecam abertamente, eles exploram os outros, eles sobem pela corrupção, e porque o julgamento não vem imediatamente, acreditam que escaparam dele. Eles presumem que, como não foram detidos, nunca serão. Mas estão enganando a si mesmos. Deus não está ignorando suas ações. Ele está dando a eles tempo para se arrependerem. Ao longo da história, vimos esse padrão repetidamente. Homens malignos sobem ao poder e, por um tempo, parece que nada pode detê-los. Eles tomam mais, eles oprimem mais. Eles se tornam mais ousados em sua maldade, acreditando que são intocáveis. Mas, de repente, seu tempo acaba. A própria coisa em que confiavam se volta contra eles. O poder que construíram desmorona. A riqueza que acumularam é tirada. O povo que outrora governavam se regozija com sua queda. Por que Deus permite que eles continuem por tanto tempo? Porque Ele é misericordioso. Ele não deseja a destruição de ninguém, nem mesmo dos mais corruptos. Ele lhes dá tempo. Ele os chama a se afastarem de seus caminhos. Ele lhes dá chance após chance para mudar. Mas quando eles se recusam, quando endurecem seus corações, quando confundem sua paciência com fraqueza, então o julgamento vem e é rápido. Ninguém escapa da justiça para sempre. Alguns a enfrentarão nesta vida, outros a encontrarão na eternidade. Mas não se engane, Deus não será zombado. Todo ato maligno, toda mentira, toda injustiça terá uma resposta. Os ímpios podem viver como se nunca fossem responsabilizados, mas seu tempo está se esgotando. Então, não os inveje. Não se desanime quando parecer que eles escapam impunes. Deus não os está ignorando. Ele está esperando. Mas o dia virá, quando a espera terminará. E quando esse dia chegar, não haverá escapatória. Os sábios não confundem a paciência de Deus com a aprovação. Os sábios se voltam para Ele antes que seja tarde demais. Os ímpios podem ter poder, mas não têm paz. Eles podem ter riqueza, mas não têm alegria. O mundo olha para seu sucesso e presume que eles venceram.
mas, no fundo, estão inquietos. Nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar verdadeira satisfação. Nenhuma influência pode silenciar o medo que permanece em seus corações. Eles podem rir em público, mas nos momentos de silêncio são atormentados. Por quê? Porque o pecado sempre traz tormento. Um homem que ganha riqueza desonestamente está sempre olhando por cima do ombro, com medo de ser exposto. Um governante que sobe pela corrupção vive com medo de traição. Uma pessoa que constrói sua vida na decepção sabe, no fundo, que um dia ela desmoronará. Eles podem parecer confiantes, mas nunca estão em paz. Eles são prisioneiros de suas próprias escolhas. A história está cheia de exemplos. Os governantes mais poderosos, os homens mais ricos, aqueles que pareciam ter tudo, muitos deles viviam em paranoia. Muitos deles se cercavam de guardas, aterrorizados com a possibilidade de perder o que tinham. Muitos deles passaram seus últimos anos em miséria, percebendo tarde demais que todas as suas vitórias não significavam nada. Eles ganharam o mundo, mas perderam suas almas. Mas os justos, eles podem não ter poder terreno, mas têm algo muito maior: paz. Uma pessoa que caminha na verdade não vive com medo. Uma pessoa que confia em Deus não se preocupa com o amanhã. Uma pessoa que segue a justiça não precisa olhar por cima do ombro, porque está em uma fundação que não pode ser abalada. Então, não se deixe enganar pelas aparências. Os ímpios podem parecer ter tudo, mas o que lhes falta é muito maior do que o que possuem. O verdadeiro sucesso não é encontrado em riquezas ou poder, é encontrado na paz que só Deus pode dar. E essa paz pertence apenas àqueles que caminham em seus caminhos. A vitória final pertence a Deus. Não importa o quão alto os ímpios subam, não importa o quão poderosos se tornem, seu tempo é limitado, seus reinos cairão, suas riquezas desaparecerão, seus nomes serão esquecidos. Mas a justiça de Deus permanecerá, e sua justiça prevalecerá. O mundo pode celebrá-los por um tempo. Seus rostos podem estar em capas de revistas, seus nomes na boca de milhões. Sua influência pode moldar nações, mas no grande esquema da eternidade, seu reinado é nada mais do que uma sombra passageira. Eles constroem monumentos para si mesmos, mas o tempo os apagará. Eles acumulam tesouros, mas nada disso os seguirá além desta vida. Os ímpios acreditam que venceram, mas apenas adiaram o inevitável. Todo líder corrupto, todo governante desonesto, todo opressor que pensava estar acima do julgamento, onde estão eles agora? Todos enfrentaram o mesmo destino. Seu poder não pôde salvá-los. Suas riquezas não puderam comprar mais um dia. Seus planos, seus esquemas, suas vitórias, tudo isso virou nada. Mas o reino de Deus não cai. Sua verdade não desvanece. Seu povo não perde. Aqueles que permanecem com ele, aqueles que confiam nele, aqueles que permanecem fiéis através das provações desta vida, esses são os que permanecerão para sempre. Então não tema quando o mal parecer vencer. Não se desanime quando os justos sofrerem. Esta história não acabou. O capítulo final já está escrito. E no final, não são os ímpios que permanecerão em vitória, é Deus. E aqueles que permaneceram fiéis a Ele compartilharão dessa vitória por toda a eternidade. Então, quando você vir os ímpios subirem, quando parecer que a corrupção é recompensada e a justiça é esquecida, não perca o ânimo. Não se abale. Não deixe o sucesso dos ímpios fazer você questionar a justiça de Deus. Suas vitórias são temporárias, mas sua verdade é eterna. Sim, por um tempo, o mundo pode elevar os injustos. Pode celebrar aqueles que enganam, aqueles que oprimem, aqueles que rejeitam os caminhos de Deus, mas seu momento passará. Sua força desvanecerá. Sua riqueza desaparecerá.
Porque nenhum trono construído no pecado durará, nenhum império construído na decepção resistirá, e nenhum homem que se opõe a Deus prevalecerá no final. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que caminham na justiça, mesmo quando o caminho é difícil, nunca serão envergonhados. Sua recompensa não está neste mundo passageiro, está na eternidade. Sua vitória não está na aprovação dos homens, está nas mãos do Todo-Poderoso. E quando tudo mais desmoronar, eles ainda estarão de pé. Portanto, mantenha-se firme, permaneça fiel. Não deixe os ímpios enganarem você, fazendo-o pensar que venceram. Porque no final, a única vitória que importa pertence a Deus e àqueles que permanecem com Ele. Nota final. A última seção do texto original, que começa com o momento em que o sol se põe e a escuridão enche o céu, retorna ao tema da oração antes de dormir e da guerra espiritual. Como você solicitou que o texto não fosse alterado, traduzi e formatei essa parte separadamente, mantendo a estrutura de introdução, corpo e conclusão. Abaixo está a tradução dessa seção final, com pontuação, quebras de linha e gramática corretas, conforme solicitado. O momento em que o sol se põe e a escuridão enche o céu nos lembra que a própria vida não está em nossas mãos. Cada respiração que tomamos, cada batida do coração que nos sustenta, é um presente de Deus. Gostamos de acreditar que estamos no controle, que decidimos nosso destino, que o amanhã é garantido. Mas no fundo, sabemos a verdade. A vida é frágil. Ela pode mudar em um instante. E todas as noites, quando deitamos a cabeça para descansar, somos lembrados de que não somos os mestres de nosso próprio destino. Pense nisso. Quando você dorme, está completamente vulnerável. Você não controla seu batimento cardíaco. Você não controla sua respiração. Você nem mesmo sabe o que está acontecendo ao seu redor. Por aquelas horas, você está inteiramente nas mãos de Deus. É Ele quem te sustenta durante a noite. É Ele quem te acorda pela manhã. E, no entanto, tantas pessoas vão para a cama sem sequer reconhecer aquele que tem sido seu protetor, seu provedor, seu sustentador. Cada noite é um ato de confiança. Quer você perceba ou não, você está colocando sua vida nas mãos de algo maior do que você mesmo. Alguns confiam em sistemas de segurança, outros em portas trancadas. Alguns em sua própria força. Mas tudo isso é impotente comparado à mão de Deus. Porque quando a noite cai, quando o mundo fica em silêncio, há apenas um que nunca dorme nem cochila. E se você não se voltar para Ele, antes de fechar os olhos, estará perdendo a maior oportunidade de se render, de descansar na paz que só Ele pode dar. A Bíblia nos diz que a vida é como um vapor. Aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. Nenhum de nós sabe o que o amanhã trará. Algumas pessoas vão para a cama esperando acordar, apenas para descobrir que seu tempo nesta terra terminou. E se esta noite fosse sua última noite? E se fosse a última vez que você colocaria a cabeça naquele travesseiro? Você gostaria de deixar este mundo sem falar com o Deus que te deu a vida? Você gostaria de entrar na eternidade sem acertar as contas com Ele? É por isso que você nunca deve dormir sem orar. Não apenas por rotina, não apenas por hábito, mas porque cada noite é um lembrete de que a vida é um presente e o doador merece nosso agradecimento. Cada noite é um lembrete de que não estamos no controle e aquele que está no controle merece nossa confiança. Cada noite é uma oportunidade de deixar nossos fardos, confessar nossos pecados e colocar nossas vidas nas mãos daquele que detém a eternidade. Então, antes de fechar os olhos esta noite, reserve um momento. Fale com aquele que nunca deixa de vigiar você. Agradeça-lhe por mais um dia.
Peça-lhe que te guarde durante a noite. Entregue seus medos, suas preocupações, seus fardos a Ele e descanse sabendo que aquele que segura o universo em suas mãos também está segurando você. Nunca durma sem orar esta oração. Há um momento todas as noites em que você deve se render. Seu corpo fica cansado, sua mente desacelera e, eventualmente, você se entrega ao sono. Mas você já parou para pensar o que isso significa? O sono é uma rendição temporária do controle. É um momento em que você não dita mais o que acontece ao seu redor ou dentro de você. Você não escolhe quando sonha. Você não controla seu batimento cardíaco. Você não determina se acordará na manhã seguinte. O sono é o grande equalizador. Ele humilha ricos e pobres, fortes e fracos, poderosos e impotentes. Não importa quem você seja, chega um momento em que seu corpo deve descansar. E nesse momento, você não está mais no controle. Mas se você não está no controle, então, quem está? Essa é a verdadeira pergunta. Algumas pessoas vão para a cama confiando na sorte. Outras confiam na medicina, na sua saúde, na força da sua juventude. Mas nenhuma dessas coisas pode garantir a respiração em seus pulmões amanhã de manhã. O único que segura sua vida em suas mãos é Deus. E, se você não reservar um momento antes de dormir para reconhecê-lo, para colocar sua confiança nele, então você está entrando no desconhecido despreparado. A oração não é apenas um hábito, é o ato de colocar seu controle onde ele pertence, nas mãos de Deus. Quando você ora antes de dormir, está dizendo: Senhor, eu não estou no controle, mas Tu estás. Confio em Ti, com minha vida, minha família, meu futuro. Coloco meu descanso em Teus cuidados. E quando você faz isso, algo incrível acontece. A ansiedade do dia desaparece. Os medos que te mantêm acordado perdem seu domínio. Os fardos que pesam em seu coração começam a se dissipar, porque a oração não é apenas sobre falar palavras, é sobre transferir sua confiança de si mesmo para aquele que nunca falha. Há uma razão pela qual a Bíblia nos diz para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Muitas pessoas tentam dormir com o peso do mundo sobre seus ombros. Elas se reviram, repassando os fracassos do dia, preocupando-se com os problemas de amanhã. Mas, meu amigo, você nunca foi destinado a carregar esse peso. Você foi destinado a colocá-lo aos pés de Jesus, e quando você faz isso, a paz vem. Não porque seus problemas desaparecem durante a noite, mas porque você sabe que aquele que nunca dorme está trabalhando enquanto você descansa. Então, nunca deixe uma noite passar sem colocar sua confiança em Deus por meio da oração. Você não está no controle, mas aquele que te ama está. E quando você se rende a Ele, você descobrirá que o sono não é apenas um descanso físico, mas uma renovação espiritual. Deixe ir, entregue a Deus e descanse na paz que só Ele pode dar. A noite não é apenas um momento de descanso, é um campo de batalha. O mundo físico pode ficar silencioso, mas no reino espiritual, a guerra continua. Há batalhas que você não pode ver, lutas além do seu entendimento, forças das trevas que trabalham enquanto o mundo dorme. E se você não estiver coberto em oração antes de fechar os olhos, estará deixando a si mesmo desprotegido. Pense nisso. Durante o dia, você está acordado, alerta, observando, tomando decisões. Você está ciente do que está acontecendo ao seu redor. Mas à noite, quando o sono te domina, você está vulnerável. Suas defesas estão baixas. Você não pode se proteger. Você nem mesmo pode se acordar se o perigo chegar. Mas há um que nunca dorme, um que monta guarda, um que vigia seus filhos, mesmo na escuridão mais profunda. Seu nome é Jesus, e quando você ora antes de dormir, está se colocando sob sua proteção.
Se você se lembra da história de Jó, o próprio Satanás foi diante de Deus pedindo permissão para atacar Jó. O diabo não podia simplesmente fazer o que queria. Ele tinha que passar pela cerca de proteção de Deus primeiro. Isso nos diz algo poderoso. Quando estamos cobertos por Deus, o inimigo não pode nos tocar sem sua permissão. Mas quando negligenciamos a oração, quando permitimos que o pecado e o medo fiquem sem controle, deixamos rachaduras na cerca, portas abertas para o inimigo entrar. Quantas noites você ficou acordado, atormentado pelo medo, atormentado pela ansiedade? Quantas vezes você acordou se sentindo exausto, como se tivesse lutado em seu sono? Isso não é apenas sua mente vagando. É o peso de uma batalha invisível. E a única maneira de permanecer forte é orar antes de dormir. A oração antes de dormir não é apenas sobre pedir sonhos agradáveis. É sobre cobrir sua vida, sua família e sua casa no poder de Deus. É sobre declarar que nenhuma arma forjada contra você prosperará. É sobre fechar todas as portas que o inimigo possa tentar usar contra você. É sobre entregar sua mente, seus pensamentos, seu coração a Jesus, para que nada impuro tenha um ponto de apoio em sua vida. A Bíblia nos diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas. E, se você acha que pode entrar na noite sem oração, está entrando no campo de batalha desarmado. É por isso que você deve orar. É por isso que você deve invocar o nome de Jesus antes de dormir. Porque quando você faz isso, o céu monta guarda. Anjos tomam suas posições. As forças das trevas tremem. E não importa quais batalhas possam vir à noite, você pode descansar sabendo que Deus está lutando por você. Então, antes de deitar sua cabeça esta noite, não se esqueça, cubra-se em oração. Invoque seu nome, peça sua proteção e durma na paz que só Ele pode dar. Nunca durma sem orar esta oração. Antes de fechar os olhos à noite, você deve abrir seu coração para Deus. O mundo dirá que o sono é apenas uma rotina, uma necessidade biológica, algo que você faz porque seu corpo exige. Mas o sono é mais do que isso. É um momento de rendição. É um lembrete diário de que não somos autossuficientes, que não somos tão fortes quanto pensamos, que nossos corpos e mentes alcançam um limite e devem se curvar ao descanso. Mas antes de você mergulhar na inconsciência, há algo muito mais importante do que ajustar o despertador ou afofar seu travesseiro. Quando assisti ao vídeo O Diabo Odeia estas 5 escrituras, use-as agora, do Billy Graham, meu coração foi profundamente tocado pela força da mensagem. Não era apenas um convite para conhecer versículos bíblicos, mas um chamado urgente para reconhecer a batalha espiritual que enfrentamos todos os dias. Como brasileiro, cresci em uma cultura onde a fé é vibrante, expressa nas orações fervorosas, nas promessas feitas nas igrejas e na confiança inabalável em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa mensagem ressoou em mim porque reflete algo que muitos de nós sentimos. A presença de um peso invisível, uma tensão que às vezes invade nossas casas, nossos corações e até nossos sonhos. Billy Graham nos lembra que o diabo é real, mas a palavra de Deus é infinitamente mais poderosa. Essa verdade reacendeu em mim a certeza de que não estamos desamparados, mas equipados com armas espirituais capazes de transformar nossas vidas e proteger aqueles que amamos. O vídeo destaca 5 escrituras que, quando proclamadas com fé, fazem o inimigo fugir. 2 Timóteo 1:7, Isaías 54:17, Salmos 187, 91-10, Lucas 10-19, and Matthew 18-18. Each one of them is like a sharp sword, ready to cut through the devil's lies. Ao ouvir essas passagens,
senti um misto de gratidão e responsabilidade. Gratidão porque Deus nos deu ferramentas tão poderosas. Responsabilidade porque, como cristão, cabe a mim usá-las. No Brasil, onde a espiritualidade está tão presente, muitas vezes oramos pedindo proteção, mas esquecemos que a palavra de Deus não é apenas para ser lida. Ela deve ser vivida, declarada, aplicada. Quantas vezes permiti que o medo, a dúvida ou a negatividade tomassem espaço em minha casa porque não me posicionei com a autoridade que Cristo me deu? Essa mensagem me desafiou a mudar isso. A primeira lição que tirei foi sobre o poder da declaração. No Brasil, somos um povo expressivo. Cantamos, dançamos, falamos com paixão. Por que não usar essa mesma energia para proclamar a palavra de Deus? Quando declaro 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Estou lembrando a mim mesmo e ao inimigo que o medo não tem lugar em minha vida. Comecei a aplicar isso diariamente. Antes de sair de casa, oro e declaro esse versículo sobre minha família. Sinto uma paz que não explica, como se a atmosfera ao meu redor mudasse. Isso me ensinou que a fé não é passiva, é uma escolha ativa de confiar e falar a verdade de Deus. Outra lição poderosa foi sobre proteger minha casa. No Brasil, valorizamos muito a família. Nossas casas são refúgios de amor, risadas e união. Mas o vídeo me fez refletir: o que estou permitindo entrar no meu lar? Programas de TV, músicas ou conversas que glorificam a escuridão podem abrir brechas espirituais. Inspirado por Salmos 91:10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Comecei a orar sobre cada cômodo da minha casa, ungindo as portas com óleo e declarando que meu lar pertence ao Senhor. Essa prática trouxe uma sensação de segurança e unidade à minha família, como se estivéssemos cobertos por um escudo invisível. O versículo de Lucas 10:16. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, me ensinou sobre autoridade. No Brasil, onde enfrentamos desafios diários como desigualdade, violência e incertezas, é fácil sentir-se impotente. Mas essa escritura me lembra que, em Cristo, tenho autoridade para enfrentar qualquer ataque espiritual. Comecei a aplicar isso no trabalho, orando antes de reuniões difíceis e declarando que nenhuma força contrária prosperará. O resultado? Mais confiança e clareza nas decisões, mesmo em momentos de pressão. Mateus 18:18. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Me mostrou o poder de ligar e desligar. Quando enfrento ansiedade ou confusão, agora oro para ligar esses espíritos e desligar a paz de Deus. Essa prática transformou minha saúde mental, ajudando-me a encontrar calma em meio ao caos. Por fim, Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Tornou-se minha âncora. Em um país onde as dificuldades podem parecer intermináveis, essa promessa me dá esperança de que Deus está lutando por mim. Essas lições não são apenas teóricas. Elas mudaram minha rotina. Agora, acordo e durmo declarando a palavra. Oro com minha família, ensinando meus filhos a confiarem em Deus. No Brasil, onde a fé é um pilar, acredito que essas práticas podem transformar não apenas lares, mas comunidades inteiras. A mensagem de Billy Graham me lembrou que a vitória já foi conquistada na cruz. Cabe a nós vivê-la. Minha maior reflexão é que a batalha espiritual exige coragem, mas Deus nunca nos deixa desarmados. Se cada brasileiro usasse essas escrituras com fé, imagine o impacto em nossas cidades, nossas igrejas, nosso país. Amigos, se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like agora para espalhar essa verdade poderosa.
Compartilhe deste vídeo com quem precisa ouvir que o diabo foge da palavra de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer sua fé. Nos comentários, escreva Amém ou compartilhe qual dessas 5 escrituras mais te impactou. Quero ouvir sua história. Assista até o final, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos proclamar a vitória de Jesus.